Hoje você vai aprender, hoje você irá compreender onde fica o Jardim do Éden, sem grandes especulações e ancorado na Bíblia. E nós temos referências profundas no cânon bíblico e também nos livros apócrifos. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Se você quiser baixar esse e-book de estudo, material complementar, lá no meu Telegram você encontra, tá? Tá gratuito, você baixa por lá para você poder estudar. E claro, se quiser conhecer o meu trabalho, tá? É o primeiro link na descrição no YouTube, também tem um link lá no Telegram. Você vai se tornar um dos meus alunos, vai ter o meu contato pessoal e é um preço bem acessível e com 50% de desconto, tá bom? Então vamos lá, onde que fica o Jardim do Éden? Essa é uma grande pergunta, tá? Muitos acreditam, por exemplo, que o Jardim do Éden não está mais na Terra. Outros acreditam que foi devastado com o dilúvio. Outros, por exemplo, acreditam que ainda está aí, tá? Então onde que fica? Será que é na Amazonas? Onde é que fica o jardim? Bom, vamos pegar de referência bíblica, tá? Ao cânon bíblico, para a gente poder ancorar, tá, os nossos estudos numa fonte confiável. Depois a gente vai ramificando isso aqui. Mas vamos ancorar na Bíblia primeiro para não ter erro, tá? Olha só, essa é a história das origens dos céus e da terra, tá? No tempo que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis capítulo 2, versículo 4. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. Gênesis capítulo 2, versículo 8. O que você entende logo nesses dois capítulos aqui? Primeiro, né, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4, você entende logo de cara que Deus criou a terra, né? Primeira coisa, a história dos céus e da terra. É a história de Gênesis, a história da Bíblia, a história da humanidade. Então a história dos céus e da terra. E depois ele fala da criação do Éden. E o Senhor Deus plantou um jardim. Quando se fala plantou, cultivou um jardim do Éden na direção leste do Éden, tá? E ali ele colocou o homem a quem havia formado, tá? Aí você vê o quê? Que o jardim já começa a ser transparecido na terra, cultuado, cultivado na terra, tá? E aí essa afirmação ela vem ser conclusiva nessa parte aqui, ó. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. Então tinha um grande rio que se dividia em 4, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 10. Pegando de forma destrinchada esse termo, você tem o primeiro rio aí que saía do Éden, Pison, o segundo Gion, o terceiro Hidekel e o quarto Rio Eufrates. Você vai perceber que todos esses rios, em suma, foram preservados por Deus mesmo após o dilúvio, porque o Jardim do Éden vem antes da era pré-diluviana, vem lá no grande continente conhecido como Pangeia, mas, né, como testemunho, testificação da fé da criação do homem e da terra, Deus preservou tal local. Então, por exemplo, aqui, ó, olha só, existem esses rios na terra. Entre a Síria e o Iraque existe o rio Tigre e Eufrates, tá? Lembrando que rio Tigre é o Hidekel, tá? Existem o rio Tigre e Eufrates entre a Síria e o Iraque, sendo o Eufrates presente em Gênesis, tá? Eufrates é um dos rios que define a Mesopotâmia, que significa meso, terra, e Potâmia, rio, tá? Terra entre rios. E Hidekel, tá? O nome em hebraico para rio Tigre. Hidekel é o nome em hebraico para rio Tigre, tá? Que significa rápido, implica poder, água que flui com poder. Então, o rio Tigre e o rio Eufrates, você tem a geolocalização dos dois. Então isso já comprova e confirma que o Jardim do Éden, em suma, estava na Terra. É claro que nós não sabemos o destino do Jardim do Éden. Você vai descobrir aqui ao longo desse vídeo onde foi parar o Jardim do Éden. Você vai descobrir, tá? Mas, em suma, na criação do mundo, na Pangeia Antiga, já tinha lá o Jardim do Éden, o seu grande rio se dividindo em 4 e foi preservada mesmo após a era pré-diluviana, tá? E aí nós temos o que aqui? Onde ficam esses rios, tá? Olha só, o rio Pison, ele fica na terra de Avilá,
e o rio Gion na terra de Cush, tá? Rio Tigre na região da Assíria e o rio Eufrates é o mesmo local da Mesopotâmia, tá? E olha só, e os outros dois rios, tanto o Pison e o Guion? Aí nós temos estudiosos aqui, exploradores, que fizeram um estudo profundo sobre onde que se encontram esses dois rios. Porque você tem o rio Eufrates e o Tigre. Mas onde fica o Pison e o Gion? Aí nós temos aqui o Flávio Josefo, tá? Que já morreu, é um historiador bem antigo, bem antigo mesmo. Identifica o rio Pison com o Ganges e o Gion com o rio Nilo. É uma especulação dele. Ele acredita que aquele rio que percorre a Índia, tá? O Ganges era o rio Pison e o Gion era o rio Nilo. É a crença dele, tá? E muitas outras pessoas compartilham da mesma crença, tá? Aqui já passa a ser um pouco especulativo, mas nós temos que entender que os rios estão próximos uns dos outros, tá? Olha só, habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria, sobre os descendentes de Ismael, ou seja, os árabes, tá? Podemos entender que Pison ficava em alguma região entre o Egito e a Síria. Gênesis capítulo 25, versículo 18. Ou seja, dá-se a entender que tanto Pison como Gion estão próximos do Eufrates e do rio Tigre, tá? Dá para você poder entender. Eu coloquei alguns mapas de referência aí, tá? Olha só, é preciso lembrar que os rios precisam estar próximos uns dos outros, ou seja, a geografia do Éden, tá, e de seus rios não é um conto de fadas, mas sim uma verdadeira afirmação, uma prova. Deus preservou mesmo após o dilúvio, mesmo depois da ruptura dos continentes da Pangeia Antiga, tá? Ele preservou a estrutura da Mesopotâmia, ele preservou ali onde ficava o Jardim do Éden, o rio Nilo, Eufrates, preservou o rio Tigre, tudo como testificação de fato que a criação do mundo aconteceu, tá? Consecutivamente, a localização do Éden precisa estar próxima ou centrada entre os rios, tá? Ou seja, o Jardim do Éden fica ou ficava na Mesopotâmia. E nós temos alguns mapas de bacia hidrográfica que eu já coloquei aqui para você. Então, em suma, o Jardim do Éden, se fosse para analisar hoje, ele ficaria na Mesopotâmia, não ficaria no Brasil, não ficaria no Amazonas. Mas vale lembrar que a Pangeia, os continentes eram unidos, não existiam grandes montanhas, até porque as montanhas existem devido, né, às placas tectônicas que fazem isso aqui, ó, a força delas que produz essas grandes montanhas. Então simplesmente era um único continente, eu vou até trazer essa referência aqui para você, tá? E simplesmente foi tudo rompido aí com o dilúvio. Porém, né, depois que se drenou as águas do dilúvio, Deus ainda assim preservou o local e as evidências de onde estava o rio, tá? Para que viesse a ser testemunho que de fato tudo aquilo ali aconteceu. Olha só, fatos importantes a ser levado em consideração, tá? A região foi preservada por Deus, mesmo após o dilúvio, como forma de testificar a criação do homem e da terra. Essa afirmação é embasada na Pangeia. A palavra Pangeia, ela tem duplo significado. Eu falo que Pan é referência à pandemia, pandemônio, pangaço, referência a um demônio chamado Pan, mas também tem outra representação como todo, né? Pangeia todo, né? Pan todo e Geia terra, né? Ou seja, toda a terra. Antigamente, a união de todos os continentes, tá? Que já foi comprovada cientificamente, já existiu. Todos os continentes se interligam, tá? Diz também Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. Porção seca, não porções secas. Ou seja, dá para se entender que era um único continente ali, como se fosse uma pizza, tá? E tinha sua água nas extremidades, era uma porção seca. E quando nós temos, depois do dilúvio, várias porções secas que são vários continentes, tá bom? Então você vê a Bíblia já testificando aí sobre os acontecimentos do passado. Aí nós chegamos nessa parte aqui, tá? Que é o apócrifo, porque nós sabemos que o Jardim do Éden ele é originado na Mesopotâmia. Isso aí, ó, Rio Tigre, Eufrates, nós temos evidências que tanto o Nilo como aquele dos indianos também, que trazem essa nascente por lá. Então, assim, é uma especulativa, mas o rio Eufrates e o rio Tigre estão por lá. Então, ali mesmo, na Mesopotâmia, é o lugar que dá para se entender que ali foi o Jardim do Éden. A geolocalização exata, o ponto exato, não dá para saber. Mas aquela região foi ali mesmo, tá? Eu até acredito que Deus não quis deixar evidência da geolocalização exata para não virar idolatria, né?
para não virar uma peregrinação em prol de alguma imagem, algum acontecimento ali, né? Mas ele preservou o local. Então vamos continuar, olha só. O livro apócrifo, tá? O livro de Enoque, olha o que é dito, tá? No livro 2 de Enoque. Enoque escreveu mais de 300 livros, tá bom? Mas que chegou ao conhecimento do ser humano foram apenas aí uma meia dúzia. Então assim, no livro 2 de Enoque, os segredos de Enoque, ou o livro de Enoque, tá? No capítulo 31, versículo 1 ao 4, olha só o que é dito. Adão irá viver na terra, isso é Deus falando. E eu criei um jardim no Éden, tá? Ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. Então Adão tinha uma função primordial ali que eu venho debatendo aqui, tá? Fiz com que os céus se abrissem diante dele para que se pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. Ele permaneceu no paraíso e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo, porque Adão era senhor da terra para comandá-la e controlá-la. Então olha só, Adão irá viver na terra. Então você já percebe aí, logo de cara, que Deus criou o mundo, tá endossado, aqui nós estamos falando de apócrifo, especulativo, mas é a mesma referência a Gênesis. A criação partiu da terra ali. O jardim do Éden, como é dito ali, ó lá, um jardim no leste. Então assim, ó, eu criei um jardim no Éden ao leste, ou seja, na terra, irá viver na terra, e eu criei um jardim no Éden ao leste. Então você vê que o jardim, mesmo no apócrifo também, tá? Ele faz referência que tá na terra, tá? Eu só tô falando isso aqui para você porque o livro de Enoque, pelo menos os etíopes, consideravam como cânon bíblico. E os judeus também, antes de 200 depois de Cristo, também era considerado como um livro sagrado, depois que virou apócrifo, tá? Então olha para você ver, o jardim ficava na terra, mas o livro dá-se a entender que foi removido, tá? Olha só, olha o que se é falado aqui no livro de Enoque, tá? O segundo livro de Enoque, capítulo 8, versículo 1. E aqueles homens me tomaram então e me conduziram ao terceiro céu. E lá me puseram e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, que jamais foram conhecidos. Quando ele fala produtos, dá-se a entender que vai continuando essa história, que são árvores frutíferas, são aromas que a humanidade nunca conheceu. Sua raiz está no jardim, no fim da terra. Então você percebe aí que de alguma maneira o jardim do Éden não está mais na Mesopotâmia. Segundo um especulativo, um apócrifo de Enoque, o jardim do Éden teve outra finalidade. Após o dilúvio, após o cessar aí, ele foi removido para outro local, tá? Ou foi plantado em outro local. Também temos essa hipótese, tá? Olha só. E eles se separaram em 4 partes e vão dar no paraíso do Éden, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. Corruptibilidade é terra, incorruptibilidade céus. É o que dá para se entender. E dali elas vão à terra, sofrem uma revolução em seu círculo, transformando até em outros elementos. Então foi se removido o jardim do Éden, o que Enoque dá para se entender aqui. E quando ele deságua dos céus para a terra, não se sai necessariamente os produtos que são originados do jardim do Éden. O que sai dali é mutado, transmutado, para que se venha a nossa realidade de uma outra maneira. Então, Enoque defende a hipótese, pelo menos o que eu acredito aqui no especulativo, que o jardim do Éden já não está mais na terra, mas sim no terceiro céu, na terceira camada do céu, segundo a cosmologia de Enoque, tá bom? É segundo o que o Enoque pensa aqui. Então nós temos aí o cânon bíblico falando, tá? Que é na área da Mesopotâmia, isso é confirmado, foi ali mesmo, tá? Que originou o Jardim do Éden. Pelo menos é onde se passa os rios ali, foi preservado por Deus, tá? Mas vale lembrar que na Pangeia Antiga tudo era unido, era um único continente, tá? Mas independente disso, ainda foi preservado. E você vê, segundo o apócrifo de Enoque, tá? Não que seja um cânon bíblico, mas que foi retirado da terra. E isso dá para se entender de forma perfeita, porque a árvore da vida e da morte e do conhecimento do bem e do mal não estão presentes na terra. Essas árvores não estão presentes. E Deus, segundo Gênesis, originou, deu a função a alguns querubins com espadas flamejantes para proteger o jardim do Éden, para proteger a árvore da vida e da morte. Então você percebe que essas árvores não estão mais presentes na terra. Então assim, é um especulativo, é um livro apócrifo, mas que, de certo modo, é muito plausível os seus argumentos, tá? Se você quiser baixar esse livro aqui, tá lá no meu Telegram para você poder estudar. Então, qual que é a conclusão que nós temos aqui? Olha só, onde fica o Jardim do Éden ficava na Mesopotâmia. Isso naquela região, tá? Após a Pangeia, mas era no centro, mais ou menos no centro da Terra. E onde foi parar agora, segundo o especulativo do Enoque, até onde nós podemos saber,
na terceira camada do céu, resguardado nos céus aos vitoriosos. É o que dá para se entender aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço para você deixar o seu like, que é extremamente importante, tá? Esse é um tipo de trabalho que gasta muito tempo para ser feito. Eu conto com o seu like para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Eu peço encarecidamente para vocês compartilharem no WhatsApp, compartilharem com a família esse vídeo. É um vídeo excelente, com embasamento bíblico, que você pode ter o resto da sua vida. Baixe esse vídeo, envia para a família, envia o link do YouTube para a família, tá? E peço para você conhecer o meu trabalho, tem um link aqui na descrição, tá bom? Se você tiver alguma pergunta que quer que eu responda, comente aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!